Olá, amadinhos, amadinhas. Uma boa noite para todos vocês. Espero que todos estejam bem, com muita paz e saúde. O resto a gente corre atrás, não é mesmo? Bom, como eu não vou ler nada, então eu vou ficar sem óculos. Hoje eu vim aqui, não foi para leitura de carta, não foi para nenhuma previsão que eu vou fazer. E eu pensei bastante antes de eu fazer esse vídeo, né? E eu resolvi que eu ia colocar esse desabafo aqui no YouTube, porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem problema, que é tudo às mil maravilhas, né? Na vida da gente. E nem tudo são flores na minha vida. Então, assim, vocês devem ter notado que agora realmente faz um mês que eu não faço previsão dos signos. Eu fiz a previsão Brasil-Mundo porque estavam me pedindo muito e eu tinha que fazer mesmo, ainda falta uma, mas eu tô passando assim por umas coisas na minha vida e eu pensei muito antes de eu vir aqui postar esse vídeo. Tem muitas mulheres que talvez se identifiquem com o que eu vou falar aqui, o que eu vou contar. Bom, o desabafo é sobre filhos, né? Eu tenho 3 filhos. 2 homens, o mais velho, o mais novo e a do meio. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas para que vocês possam entender, sabe? Hoje eu passei por uma situação, gente, muito estressante, muito ruim, sabe? Tive uma briga muito feia com meu filho mais velho e eu achei uma falta de respeito muito grande. Eu jamais faria isso com a minha mãe, jamais. E vim acumulando algumas coisas e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Então é assim, os 2 filhos que moram comigo são o mais novo e o mais velho, né? Eu acho que eu já contei um pouco a história do filho mais velho, o que aconteceu na nossa vida antes, né? E ele tem uma mágoa de mim, mas ele não me perdoou porque eu não aceito criar filho para ser bandido, para fazer coisa errada. Eu não fui criada assim, então eu não aceito, né? A minha criação com meu pai foi muito rígida e assim eu também fui em relação aos meus filhos. Então eu não aceito coisa errada. Quando meu filho começou a me dar muito trabalho, não querer trabalhar, né? Ele tinha 16 para 17 anos, o mais velho. Aí eu tive que falar para ele que a porta era a serventia da casa porque não estava dando. E ele tem essa mágoa de mim. Mas assim, para mim machucou muito mais do que para ele, talvez, porque eu não queria fazer isso, sabe? Mas eu fiz porque se eu não fizesse, hoje ele não ia ser esse homem trabalhador que ele é. O final dele poderia ser outro bem pior, sabe? Mas na cabeça dele, eu sou ruim, eu sou vítima, eu não presto, tudo que eu faço tá errado, sabe? E muitas coisas que eu já escutei até hoje de ficar assim de cabelo em pé. No decorrer desse vídeo eu vou contar algumas coisas que ele falou pra mim. E assim, esse desabafo, muitas mulheres vão se identificar comigo. Outras não, porque
nem todo mundo tem filhos como nesse caso eu e algumas mulheres que não dão valor para a mãe que tem, sabe? Gente, não é fácil, não é fácil. Hoje eu vou falar para vocês, eu já chorei muito depois que ele foi para um lado e eu fui para o outro, pelas coisas que eu ouvi, sabe? Porque é assim, toda vez esse meu filho mais velho, por ele não me perdoar quando ele era mais novo, e os anos foram passando, não que eu me sinta culpada, mas tem pessoas que conseguem entrar na mente dos outros para fazer a pessoa se sentir mal, vocês me entendem? E ele é uma dessas pessoas. Ele, quando ele está perto de mim, ele demonstrava que eu fui a bicho ruim, que eu fui uma mãe horrível, uma mãe que nunca fez nada certo, uma mãe que é a pior mãe do mundo. Ele me fazia sentir assim. Aliás, ele me faz sentir assim até hoje, porque ele não me perdoou. Engraçado que é assim. Ele joga na minha cara que eu nunca ajudei ele, que eu nunca fiz nada por ele. Até o meu filho mais novo um dia falou pra mim: mãe, sabe por que você trata ele assim? Porque ele faz você se sentir culpada de você não ter dado pra ele o que você queria. Então, ele faz você se sentir culpada. E pra você pular em cima disso, você faz tudo para ajudar ele. E realmente é isso. Quem tá de fora vê, mas ele, o próprio filho mais velho, não vê isso, sabe? É assim, todas as vezes. Não é que eu errei em colocar ele para fora de casa. Eu não tenho esse peso de achar que eu estou errada, sabe? Porque se eu não tivesse feito isso, o fim dele poderia ser bem pior e eu não queria isso. Então, eu preferi agir como mãe rígida e fazer o que eu fiz, né? De falar para ele seguir o rumo dele. Ele ia fazer 17 anos. E aí, ele, todas as vezes que ele se separou na vida, que ele casou ou que ele se amigou com alguém, quando não dava mais certo, para onde que ele ia? Para a casa da mãe errada, para a casa da mãe ruim, para a casa da mãe que nunca fez merda nenhuma, sabe? É para minha casa que ele ia, sabe? Eu perdi até as contas, eu acho que foi umas 4, 5 vezes que ele veio, ou até mais, não lembro, que ele veio, que ele falou, eu posso ficar aí um tempo? Pode, meu filho, fica o tempo que você quiser, sabe? Agora sim, o mais grave de tudo foi uma das últimas vezes, não essa agora, mas a anterior a essa, quando eu tava reformando a minha casa, né, que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha reformando a minha casa, sabe? E aí eu pedi para ele trocar a fiação daqui da minha casa. Ele mexe com elétrica. E aí, o que acontece? Ele trocou e eu dei um dinheiro para ele. Eu falei, olha, eu te dou tanto para ajudar, né? Porque na minha cabeça,
eu penso assim, seja lá a profissão que um pai e uma mãe tiver, sabe? Médico, advogado, engenheiro, seja lá o que for, uma mãe e um pai nunca vai cobrar um serviço para um filho, para uma filha. Então eu penso que um filho também não deveria cobrar um serviço que se faça para um pai, para uma mãe. Mas enfim, para ajudar ele, eu ofereci, foi até uma graninha boa. Ele aceitou. Só que ele ia pedindo. E isso que eu vou falar é uma realidade que eu passei. Não é que eu estou falando mal, porque depois disso ele ficou 1 ano e meio sem falar comigo, sem vir na minha casa, eu implorando, pedindo perdão sem ter feito nada, porque eu sentia a falta dele, e eu me rebaixando para ele e ele me deixando no vácuo. Não respondia a mensagem, não dava oi, boa noite, nem como você está, nada, vezes nada. Ele ficou 1 ano e meio da outra vez que ele saiu daqui, porque foi assim, esse dinheiro que eu prometi que eu dei para ele ia pedir vale. Ai mãe, faz um vale porque eu vou precisar. E eu fui fazendo e fui anotando, fui fazendo e fui anotando. Quando falou, ele tinha lá R$ 700 para receber. Aí eu falei assim, olha, tá aqui, ó, tudo que você pediu. Agora você só tem R$ 700, daqui a pouco você não tem mais nada, porque eu também não tenho mais, meu dinheiro foi tudo aqui dentro. Ah, então deixa esses R$ 700. Só que aí tinha sobrado um dinheirinho e ele chegou para mim e me pediu emprestado um valor, que não foi pouco, foi mais do que 2.000. E eu emprestei para ele, com a promessa que ele falou para mim que no final do mês me devolveria, porque eu falei que eu ia precisar do dinheiro. Pois bem, chegou o fim do mês, ele não devolveu. Ele não morava aqui, ele não devolveu, ele morava em outro lugar, não sei para que ele pediu esse dinheiro, porque para mim era para pagar a dívida, foi o que ele falou, para quitar tudo é uma grana boa, né? E enfim, ele pegou, eu cobrei ele 1 mês depois, ele falou que não tinha. Aí depois, no mês, passou mais 1 mês, 3 meses se passaram, ele não me deu satisfação de nada e nem falou, olha, eu posso parcelar esse valor? Não, ele simplesmente parou de falar comigo. Porque um dia eu liguei para ele e eu disse assim para ele, escuta, que foi a última vez que eu cobrei ele, né, passados 3 meses que eu cobrei ele, eu falei assim, olha, eu tô precisando de dinheiro, será que você pode me pagar aquilo que você me deve? Ele virou para mim, não, aliás, minto, gente, não foi eu que liguei para ele não, agora eu lembrei, ele ligou para mim, depois que ele sumiu, porque eu tinha na época pedido para ele, porque como eu não tenho marido, esse espião quando vem aqui fazer as coisas, eles aproveitam e faz de qualquer jeito, porque não tem um homem na casa, não sei o quê. E aí ele falou para mim que ele ia estar aqui, dia sim, dia não, que ele ia dar uma passada. Não, ele não veio, não cumpriu a palavra que deu. E aí ele só veio para fazer a elétrica e mais nada. E aí tá bom. Aí eu falei que tinha só os 700 para receber, ele falou que não ia pedir mais vale. E aí, um belo de um dia, ele sumiu, nunca mais veio, não falou nada, depois de 3 meses, me devendo o dinheiro que eu tinha emprestado. Aí ele pegou e falou assim, ligou para mim um belo de um dia, não foi eu que liguei para ele, foi ele que ligou para mim.
Oi, mãe, tudo bem? Eu falei, nossa, que milagre, né? Que tava sem falar comigo, ó. Fazia sei lá quantos meses, 4, 5 meses, porque não tinha dinheiro para me pagar e nem para dar satisfação. Aí ele ligou e falou assim, então, dá para você me dar aquele dinheiro que você tá me devendo? Pasmem. Aí eu falei, não, peraí, como é que eu tô escutando? Aí eu falei umas verdades, que era verdade. Eu disse para ele, escuta aqui, eu não tô te devendo. Abatendo o valor que eu te emprestei, você ainda está me devendo. Ainda falei, 3.000 e pouco. Falei, nossa senhora, esse menino, ele virou a giraia. Não, porque você é isso, porque você é aquilo, você é mesquinha, você... Tudo no meu psicológico. Porque esse filho mais velho, ele sabe como pegar no meu psicológico. Quer dizer, sabia, porque hoje não mais. Hoje não me afeta. A única coisa que me dói é escutar de um filho que eu nunca ajudei e foi o que eu mais ajudei. Foi o que eu mais ajudei. Isso é que me dói mais, a ingratidão. Aí ele me chama de mesquinha, de egoísta. Porque eu vou explicar. E aí eu falei um monte, aí no telefone gritou, pegou no meu psicológico, falou um monte para mim me sentir culpada. É porque você nunca me ajudou, porque você não sei o quê, ainda vem me jogar na cara, falou um monte. Veio buscar coisa lá de trocentos anos atrás e jogar na minha cara. Sempre assim. E aí, eu não quero o seu dinheiro, eu vou te pagar o seu dinheiro. Até hoje ele não pagou. Aí, eu falei, não vou cobrar mais e tudo bem. Aí, ele ficou 1 ano e meio sem falar comigo, sem me mandar mensagem. Eu que mandava mensagem para ele, meu filho, fala comigo, como é que você tá? Perguntava. E nada, nada. Passou 1 ano e meio. Aí depois desse 1 ano e meio, passou 1 ano e 6 meses sem falar comigo. Ele me chamou. Ai, a senhora vai estar em casa? Eu falei assim, vou. Quando ele falou assim, eu já conheço. Eu já conheço. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa, ele tá separando. Foi dito e feito. Foi dito e feito. Aí ele falou assim, eu vou... Eu queria ver se eu posso ficar aí pelo menos uma semana, só pra mim... Você vai ver... Ah, sim, ele nem falou comigo, ele falou com o irmão. Aí o irmão dele falou pra mim assim, que mora comigo. Olha, mãe, você vai ver a mala dele aí, mas é ele que tá vindo. Eu falei, tá bom. Aí ele fala assim pra mim, não se assusta não, essas malas na sala é minha, mas eu só vou ficar uma semana, tá? É só pra mim ver um lugar pra mim. Eu falei, tá bom, não falei nada. Falei, deixa, ele vai falar comigo. Aí ele chegou aqui, sentou, ficou meio assim, sem saber como falar. Aí começou a falar que estava separando. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu entre eles, né? Porque isso é problema deles, não meu. E aí eu falei, tá bom, o quarto que eu tinha feito pra tua irmã, que ela não aceitou, você fica lá, falei. E aí ele falou, não, tá, não sei o quê. Aí, nesse meio período, quando ele veio que ele falou que estava separando, que não aguentava mais, alguma coisa me dizia que ele ia voltar para casa dela, que ia voltar com a moça. Mas eu falei assim, deixa pra lá, tudo bem, quer voltar, ele volta, né? A vida é dele. Aí eu peguei,
que eu fiz? Dito e feito. Aí eu vi que ele só tava lá no telefone. Pé, 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 pé. Aí 2 dias antes eu falei assim, tá conversando com a fulana? Tô, não sei o que. Vai voltar? Eu vou dar uma última chance. Eu falei, tá bom então. Eu sabia, tinha certeza. Por isso que eu falo, não ganho na Mega Sena porque Deus não quer. Aí ele voltou pra casa dela. Não deu um mês, ele liga pra mim. Viu, mãe? Nesse tempo que ele voltou a me pedir para ficar uma semana, em momento nenhum ele nem comentou do dinheiro que me devia. Em momento nenhum. Eu também não cobrei. Eu fiquei falando, eu só quero ver se ele vai lembrar e se ele vai me dar uma satisfação. Em momento nenhum. Também não cobrei, fiquei calada. Aí ele pegou. Eu posso ir pra aí? Eu falei, pode, você ficar lá no quarto que eu tinha feito pra tua irmã que ela não quis. Tá bom. Não falei nada. Desde o primeiro dia. E eu só vendo as atitudes. Eu só vendo, né? Aí chegou um tempo que eu falei assim, ó, faz o seguinte. Você divide a água e a luz com seu irmão, então. E ele nada de falar de dinheiro que me devia. Aí eu falei, as compras, a gente pode fazer assim, vocês me ajudam? Porque quando tava só eu e o mais novo, a gente ia no mercado, ele comprava as coisinhas dele, eu comprava as minhas. A gente comprava leite, eu falava às vezes, olha, compra aí uns 2, 3, 4 litros de leite. E eu comprava outros 4, a gente dividia assim, né? E aí quando ele veio pra cá, e aí o primeiro mês, o segundo, os dois iam fazer compra juntos e coisa e tal. Mas aí eu percebi que começou também a ter aquela coisa. Eu tive que comprar outra geladeira para pôr minhas coisas. Porque a geladeira que eu tinha não estava comportando, né? O que eles queriam comprar para pôr no congelador. Então eu comprei outra geladeira para me pôr. As coisas que eu comprasse. Porque uma geladeira tava pouco para os dois. E aí eu sei que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Bom, eu não sei, eles não brigaram nem nada, mas o meu filho, o mais novo, parou de fazer, não fez mais compra com ele. Eu imagino por quê, mas enfim, né? Ele não reclamou nada, não falou nada, mas eu notei isso. E aí, nesse tempo todinho, aí eu comecei a perceber e falar o seguinte. Eu disse assim, na casa do meu pai, eu tinha regras, que se eu estivesse na casa dele, eu tinha que cumprir as regras da casa dele e ser do jeito que ele queria. Se eu quisesse ficar lá, se eu não quisesse, eu fizesse o que eu quisesse da porta para fora, em outro lugar e não na casa do meu pai. Meu pai foi muito rígido, ele era militar, sabe? A única regra que eu impus foi o seguinte, você ajuda a pagar água e luz com seu irmão e a gente vai dividir a limpeza da casa e a gente, o que tiver assim, por exemplo, papel higiênico, coisa de limpeza, certas coisas que não é comida, gente, é coisa que todo mundo consome e que eu acho assim, você tá numa casa com 4 pessoas, né? Não tô falando de marido e mulher, tô falando família. Se tem lá uma casa com 4 pessoas, é óbvio que todo mundo usa queijo ralado. E aí, uma pessoa comprou um saco desse tamanho de queijo ralado. Todo mundo usou.
Vocês acham certo todo mundo comer? Acabou aquele queijo ralado, ninguém fala nada, compra saquinho pequeno. E eu, se quiser que vá lá, eu que tinha que comprar um saco grande. Eu acho errado isso. Então, eu falava assim, tem coisas que não para o mais novo, para o mais velho. Eu acho que você tem que também, de vez em quando, comprar um azeite bom, um pacote de queijo ralado grande. Aí sabe o que ele falava? Mas quando eu faço comida, eu faço para todo mundo. Engraçado, eu também, quando eu faço compra, eu faço comida, eu faço para todo mundo, só que a minha comida ninguém come. Se ninguém come, não é problema meu fazer, eu faço para todo mundo. Vocês estão me entendendo? Não é questão de jogar na cara a comida, é questão que tem que ter um consenso. Coisas na casa que todo mundo, se são pessoas familiares, cada mês um compra. Ou então todo mundo junta, vai, se for 4 pessoas, junta R$ 700 de cada um, dá 2.800. Aí vai todo mundo, vai uma pessoa no mercado e gasta aqueles 2.800 comprando tudo o que precisa, inclusive um azeite bom, um pacote de queijo ralado grande que dê para um mês e pouco. É isso. Só que sabe o que ele falava para mim? O que eu escutei dele? Eu escutei dele que eu era mesquinha porque eu estava jogando na cara por causa do queijo ralado, sendo que eu comprava um pacote deste tamanho. Isso é ser mesquinha? Ter um pacote grande para usar à vontade? Pessoa mesquinha ia comprar um daquilo e vai guardar para ela, não vai deixar todo mundo usando. Então isso dói para uma mãe escutar de um filho, sabe? Que nem quando eu falei do azeite, ele falou assim: nunca vi você muito mesquinha ficar falando por causa de um azeite. Um azeite já é. Eu não falo nada, eu não falo, eu só falei agora. Porque durante os últimos 3 meses, quem comprou azeite bom, vocês sabem que azeite tá caro, é 30 e poucos reais. Quem comprou azeite de vidro bom fui eu, entendeu? Então eu comentei, eu falei, olha, e aí eu vi que eu nem tô comendo em casa, sabe? Às vezes eu peço marmita, então quer dizer, azeite eu só uso para salada. Eu nem abri o azeite. Quando eu fui olhar, o azeite estava aberto e estava um tanto assim. Aí eu tive que falar, né? Porque nos últimos 3 meses eu comprando azeite. Eu não como azeite. O azeite tá indo. Então, tá na hora de alguém comprar um azeite. Aí, quando eu comentei com ele, ele não gostou. Ele falou que eu sou mesquinha, né? E ele é o tipo de filho assim, que toda vez que eu ia falar, ele faz comida, ele fazia a marmita dele. Ele não perguntava se o irmão queria comer, se eu queria comer. Ele fazia a marmita dele, botava tudo na geladeira. E aí ele fazia marmita para ele jantar, ou seja, as marmitas e para ele jantar sozinho. Ele não pensava em todo mundo, sabe? Eu, quando eu faço comida, eu faço para todo mundo, só que se eles não comem, a culpa não é minha. Aí eu fico vendo essas coisas, eu fico, sabe? E ele assim, eu não gosto de cozinhar, mas quando eu faço para todo mundo. E ele gosta de cozinhar, só que ele, sabe? Ele me chama de mesquinha, mas o mesquinho é ele, porque ele fazia só para ele. Ele não lembrava do irmão nem de mim. Vez ou outra que ele fazia uma comida no final de semana pra gente tudo comer, sabe? E aí comia todo mundo. Essas coisas, gente, sabe? Eu fico. Vai mexendo muito comigo, eu vou acumulando, eu não vou falando, sabe? E aquilo é assim, né? A gente vai acumulando, tem uma hora que vira panela de pressão. Pô, eu tô na minha casa, gente. Eu tenho
Eu tenho, eu vou fazer 62 anos. Eu quero ter paz e sossego na minha casa. Eu não quero, sabe, brigar com ninguém, eu não quero discutir, não quero gritar, não quero nada, eu quero só paz e sossego. Eu quero ver televisão a hora que eu quiser, eu quero cantar a hora que eu quiser. Tem mais essa. O meu filho, que o mais novo, tinha dias que davam acesso em mim de eu achar que eu tinha que ficar cantando, sabe? Ele nunca falou nada. Ele tinha que acordar 8 horas da manhã, mas ele nunca falou pra mim, olha, desliga essa merda aí porque eu tenho que dormir. Ele nunca falou isso pra mim. Eu ainda falei assim no dia seguinte, nossa, eu acho que você nem dormiu, né? Porque eu resolvi cantar. Sabe o que ele respondeu, o mais novo? Não, mãe, eu nem escutei você cantando. Eu falei, tem certeza? Tenho. Ah, então tá bom, vou cantar quando eu quiser. Pode cantar, porque eu não escuto lá em cima, tá? Aí, esses dias, uns tempos atrás, eu fui. Às vezes eu canto pra pôr a saudade pra fora, porque eu tô lembrando de alguém, aí eu choro, eu canto e fico pensando, lembrando. Aí eu vejo lá a mensagem depois que eu olhei, né? Você tá brincando comigo que uma hora dessa você vai querer cantar. Eu acordo 7 horas da manhã e você vai ficar cantando. Eu sou obrigada a escutar você cantando na minha casa. Na minha casa. Ele mandou essa mensagem para mim, o mais velho, no WhatsApp. Eu falei, gente, eu não acredito, eu tô na minha casa e eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que pedir autorização. Ele ainda falou assim, se fosse no final de semana, tudo bem, você pode até cantar, mas dia de semana? Puxa, o meu filho que morou comigo a vida inteira nunca reclamou. Disse que nem escutava eu cantando, porque também o som não era aquele som. Eu cantava assim, pra mim, não é aquele som alto. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Aí as coisas vão, a gente vai escutando, as coisas vão acumulando. Que mais? É um desabafo que eu tô fazendo para vocês e depois eu quero que vocês escrevam embaixo qual é a opinião de vocês acham desse meu desabafo que eu tô contando, o que eu passei, né? Até hoje, a última briga eu vou contar. Teve um tempo atrás. Gente, eu sou bem assim. Se eu tô dentro da minha casa, eu não tô na rua, às vezes até, por exemplo, eu vou falar o português claro, todo mundo solta pum, ou não. Vai dizer que tem um fiofó preso. E o médico diz que quando a gente, não sei se vocês sabem, mas o médico diz que quando a gente tá assim, querendo soltar pum, que a gente não deve prender, que a gente deve soltar sei lá, o pum, o peido, o que raio, que o nome que a gente fala, né? Vocês vão até dar risada, mas gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Então, eu sou assim, se eu tô dentro da minha casa, e eu tô com vontade de soltar um pum, eu solto, eu tô dentro da minha casa, né? Tô com pessoas da família, isso acontece em qualquer família, em muitas famílias. Tem pessoas que já não gostam, tudo bem, mas são aquelas pessoas que são mais, sabe? Mas eu sempre fui assim, então na minha casa eu tô à vontade, eu posso. E assim, tem outro detalhe, quando a gente passa dos 50, você não consegue mais segurar um pum. Você não consegue. Por mais que você fica azul, verde, não consegue mais segurar. E aí, quando eu vi, sabendo como ele é, a gente tava na mesa, ele tinha acabado de comer. Ele de um lado, eu do outro, isso mais velho, tá? Aí, eu falei, ai meu Deus, tô com vontade de soltar um pum, mas se eu soltar aqui, ele vai brigar com... É assim, a casa é minha, meus filhos que moram comigo, não é eu que moro com eles. Só que tudo aqui dentro, eu fico pensando, ai meu Deus, no mais velho, né?
Ai, meu Deus, eu vou lavar essa louça porque se ele chegar, ele vai brigar comigo. Ai, porque eu vou fazer isso porque senão ele vai brigar comigo. É assim que eu estava vivendo aqui, que eu estou vivendo, sabe? Tudo eu tenho que pensar se eu posso ou não fazer por causa dele, porque ele é como se fosse o meu pai. Eu tenho que pedir autorização, sabe? É assim que eu me sinto. E eu fiquei pensando, falei, gente, isso não tá certo. Eu tô na minha casa, eu posso cagar, peidar, aonde eu quiser. É a minha casa. A gente é livre. Se a gente é livre para tudo dentro da casa da gente, a gente é livre para fazer o que quiser. Entende? Né? No bom consenso. Mas assim, gente, eu tô falando de um pum. Aí eu pensei, falei, nossa, eu vou tentar ir pro banheiro, porque se eu soltar um pó aqui, ele vai me xingar. Eu não ganho na mega, porque Deus não quer. Gente, sem mentira nenhuma, ele estava sentado ali, tinha acabado de comer o primeiro prato e eu estava comendo. Aí eu falei, ai, eu vou no banheiro. Só que, é o que eu falei, você passa dos 50, você não segura mais. E quando a gente vai fazer força, o pum sai, não tem jeito. E foi o que aconteceu. Gente do céu. Olha, não é para rir. Eu não dou risada porque para mim isso é muito grave. Isso me feriu, me machucou demais. Isso recuou aqui o que eu escutei dele. Quando eu levantei, que eu pensei, eu falei, vou ter que ir no banheiro, porque senão, se acontecer o pum aqui, ele vai xingar até minha quinta geração. Pois então, quando eu fui levantar, saiu o pum. E o pum veio barulhento. Gente do céu. Ele simplesmente, ele se transformou. Sabe uma pessoa que parece que vira bicho? Ele levantou assim, eu, eu tava quase em pé, ele levantou, jogou assim o garfo no prato. Puta que pariu! Eu fiquei assim olhando pra cara dele. Eu falei, não, será que isso é por causa do meu pum? Não. Aí eu falei, ué, pra que tudo isso? Você é porca! Mas ele soltou um assim mesmo, sabe? Nojenta. Aonde que eu falaria assim com a minha mãe na minha vida? Nunca eu falaria assim com a minha mãe. Primeiro que se eu falasse isso pra ela, ela me virava um tapão na cara, seja lá a idade que eu tivesse. Porque filho tem que respeitar pai e mãe. Ele simplesmente levantou, pegou o prato, jogou dentro da pia, quase quebrou e disse assim: porque tu é porca, eu ia comer, deu tá até nojo, tu é nojenta. Mas ele falou, eu olhei na cara dele, sabe quando você vê uma raiva de um filho para uma mãe? É isso que eu senti. Gente, aquilo, eu passei 3 dias chorando, porque ele ficou sem falar comigo por causa daquilo. 2 dias sem falar comigo, sabe? Que é um, gente, uma coisa que não tem, eu não consigo entender. Então, assim, ele já me chamou de porca, de nojenta, de mesquinha, por causa que eu falei do que era para todo mundo comprar um azeite bom, um queijo grande. Pô, se eu sou mesquinha, eu não ia comprar, né? Porque a pessoa que é mesquinha, ela não compra. Ela pega na rua, sabe qualquer coisa, ela não vai deixar ali para todo mundo comer quem é mesquinho. Quem é mesquinho é assim. Eu não comprava e deixava lá, pensando assim, bom, se eu penso que todo mundo vai comer, acabou, alguém vai repor. Não tem essa não. Não tem. Aí, e esse meu filho mais velho, ele é muito, e nesse tempo todo, teve uma vez que eu tive uma briga com ele, agora que ele veio. Agora não, já faz mais de um ano que ele tá morando aqui. Aí
no meio desses meses, ele pegou e veio falar assim pra mim. Começamos a discutir, daí eu virei pra ele e eu disse assim, não sei o que foi que ele jogou na minha cara, que eu falei assim, pois é, né? Aí assim, eu não respondi, eu não falei do dinheiro, mas eu dei uma indireta, mas não na questão do dinheiro. Só que aquele negócio, né? Quando você tem a tua consciência, você sabe do que a pessoa tá falando. Aí ele falou assim, aí ele tomou coragem, falou, porque não sei o quê, porque... Eu falei assim, olha, você tá falando disso porque você tá falando do dinheiro, então já que você tá falando, já que você falou, então agora eu vou falar. Tu saiu daqui me devendo X e você não deu satisfação em momento nenhum de nada. Sabe o que ele fez? Ele esbravejou, vomitou na minha cara. Eu estou pagando o meu dentista. Quando eu pagar o meu dentista, que tá 2 conto e pouco por mês, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí eu pago você porque eu não quero o seu dinheiro. Você me pagou? Não. Ele também não. Detalhe, ele ganha mais do que eu. Não que tenha nada contra, mas sabe, eu acho que o filho tinha que ter uma consciência, né? Aí ele se acha o certo, a errada sou eu, vocês estão entendendo? Eu tô errada, eu sou mesquinha, eu sou nojenta, eu sou ruim, eu sou uma mãe que não presta e nunca usei droga, nunca dei mau exemplo. Aí eu sou assim. Agora, se eu fosse uma drogada, uma alcoólatra da vida, quem sabe eu acho que eu teria valor para ele, né? Quem sabe, né? Aí, tudo isso nesse meio tempo, sabe? Já faz uns 3 meses dessa briga que ele jogou isso na minha cara. E aí eu falei, daí ele falou que ia me pagar e até agora. Eu tinha prometido pra mim que eu ia ajudar, eu ia abrir a porta pra ele, porque eu não sei negar ajuda pra filho. Mas eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia tirar nada pra ele. Nunca mais ia usar o meu cartão pra ele emprestado. Peraí, deixa eu pegar a água. Eu tinha prometido, né? Porque depois disso tudo, isso porque, gente, detalhe, eu já tirei no meu nome moto pra ele, eu já tirei no meu nome carro pra ele, o mais velho. Isso ele... Aí eu não fiz nada. Nada vezes nada. Aí quando eu falo, ele diz assim que você não fez nada, quem pagou fui eu, sendo que ele teve que devolver o carro porque começou a tragar, a me cobrar no meu nome e o carro nem estava comigo, nem eu dirigi, eu não sei dirigir, nem me interesso por carro. Mas, como eu dizendo para vocês, eu nunca fiz nada para ele, sabe? Não. Será que foi quem? A vizinha que tirou a moto para ele? Foi uma das mulheres que teve que tirou a moto? Foi uma das mulheres que ele teve que tirou o carro? Não, não fui eu. É o fantasma meu que tirou, né? Vai ver. Tudo isso. E ele sempre jogando na minha cara que eu nunca ajudei ele. Ele só uma vez na vida, há muitos anos atrás, que eu achava até que ele tinha mudado, ele dirigindo o carro que eu tinha tirado para ele, ele falou, mãe, eu tenho que pagar a senhora direito, porque a senhora é a única pessoa que eu tenho que me ajuda, eu não tenho mais ninguém. Fui a única vez na vida que ele falou isso. Ó, tirei moto, tirei carro. Quantas vezes ele veio para casa depois que separou, eu abri a porta. Mesmo com essa dívida que ele teve, que é grande, não era pequena, eu aceitei ele aqui, não cobrei nada.
eu não faço nada, eu sou bicho ruim, eu sou tudo que não presta. Gente, isso magoa tanto mamãe, mas fere fundo, mamãe, sabe? Fere demais, mamãe, sabe? Hoje eu já chorei tanto, ó minhas olheiras, tô com isso aqui tudo preto, os olhos tá inchado até, e doendo e ardendo, parece que tem areia no meu olho. Chegou hoje, e ele é o tipo assim, eu chego na cozinha, que tá fazendo comida, ou a marmita dele, aí eu olho na panela, gente, sabe, eu não seria assim com a minha mãe nunca. Você tá fazendo, se vai fazer purê, vai fazer não sei o quê, aí ele olha pra minha cara, bem assim mesmo, bem grosso, não, é merda isso aí, não, eu tô fazendo. Aí ele fala outra coisa, sabe? Aí eu falo, ô, para de ser ignorante, para de ser bocadura. Você tá burro velho, tá bocadura. Ele ficou assim, depois de burro velho, ele ficou coisa que ele nunca fez quando criança, parece que de raiva. Eu acho que antes ele não, eu acho que antes ele talvez não era nem respeito, era medo. Acho que ele nunca me respeitou, porque um filho que respeita não faz o que ele fez hoje. E é assim, toda vez. E o detalhe, dessa vez que ele veio morar aqui, que faz um ano, eu falei para ele, olha, eu tô precisando fazer um murinho daí do lado do quarto onde você tá. Eu compro material, é um murinho, era um murinho que para fechar, sabe? Um pedaço, ia uns 8 blocos. Ele sabe fazer. Eu falei, tu faz para mim? Faço. Se fosse outro, pô, eu tô devendo para minha mãe, né? Então, eu vou fazer, porque daí se um dia ela falar, eu vou jogar na cara dela. Não, mas eu fiz, eu não te paguei, mas ó, eu fiz aquele serviço, né? Não. Aí eu faço. Você fez? Não. Eu tive que pagar um pedreiro para vir aqui fazer o portãozinho da porta de casa. Falei, olha, eu tô precisando fazer um portãozinho. Se eu comprar madeira, você faz? Ah, faço. Quando? Aí depois de, 15 dias. Olha, o portãozinho, a porta precisa do portãozinho, você faz? Porra, já não falei que faço? Toda hora falando que merda, e isso é um saco. Assim mesmo, falando comigo. E aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Meu Deus, eu dentro da minha casa tenho que... Mas tudo bem, eu querendo fazer o bem, ajudar, deixando ele aqui para ele guardar o dinheirinho dele, porque ele está economizando morando aqui. Ou como tá, um aluguel hoje em dia não tem menos do que 1,5 pau, 2 conto. Qualquer kitnet que você vá morar por aí, entende? Aqui ele fazia a comidinha dele, ele comprava o que ele queria para ele, que não era muito. Ele comprava o que ele vai comer, que não é tanto gasto. Então eu sei que ele tá economizando bem. Ele tá assim. Eu sei disso. Em momento nenhum nesse ano, ele sabe que eu gosto de festival japonês mexicano. Não, nunca me chamou. Mãe, vamos em tal lugar comer? Vamos. Aí eu tinha que ir sozinha. Eu e sozinha. Gente, isso aqui tá gravando? Eu tô falando, tá gravando. Aí então, chegou, e toda vez que eu peço ou que eu falei pra ele, olha, tem que passar silicone aqui no coisa que homem tem que fazer, que sabe fazer, tem que passar silicone aqui. Ele falou assim pra mim, não, minto, ele falou assim, a pia tá vazando, compra o silicone que eu vou passar. Falei, tá bom. Você vai passar mesmo? Vou passar. Se eu tô pedindo, não vou passar. Tô pedindo pra quê? Beleza, eu fui lá e comprei o silicone. Aí é que eu não tô aqui em cima, senão eu ia pegar lá. O silicone tá inteiro, tá no mesmo lugar. Ele não passou nem na pia, nem no tanque.
sabe? Aí ele vira pra mim e diz assim, pô, você podia, né, comprar um papel aí, daqueles papel que põe assim, que faz no armário da cozinha, que põe, você podia comprar. E aí eu ponho no armário. Eu falei, mas você vai pôr? Não, eu vou pôr sim, eu vou pôr sim. Beleza. Eu fui lá, gastei dinheiro. Não é barato esses papelzinhos, ainda mais porque é aqueles com papel contact, que é prata, dourado, é caro, não é barato não. Eu comprei, eu acho que 2 rolos. É porque eu tô aqui em cima, tá lá embaixo. Até hoje. Ele faz eu gastar dinheiro dizendo que vai fazer as coisas. E eu compro e ele não faz. De vez dele pensar, pô, vou ajudar minha mãe, tô devendo ela, eu vou fazer as coisas. Não, a errada pra ele é eu. Eu que sou a merda, eu sou a ameba. É igual o meu pai, ele... Meu pai às vezes falava assim comigo. É, gente, eu não queria assim, sabe? Mas eu tô precisando desse desabafo. E aí, então, tipo assim, parece que ele faz as coisas, sabe? Ele faz eu gastar dinheiro sabendo que não vai me ajudar. E tudo que eu, qualquer coisa, ele vem com 2 pedras, ele é muito bruto, ele é muito cavalo, boca dura, não é cavalo, boca dura, muito boca dura. Ele nunca foi assim quando era criança. E aí, chegou hoje, eu tinha comprado, que eu tô precisando de um tablet, porque às vezes o tablet é maior, eu enxergo melhor do que no telefone. Aí eu achei um que era mais barato, né? Que o dinheiro deu para comprar em vezes, mas era mais baratinho. Eu comprei. Veio com problema, chegou hoje. Aí eu tentei fazer um negócio lá, não deu certo. Pera aí um pouquinho, deixa eu ligar esse ventilador que eu tô com calor. Aí eu falei assim, ai, tá na hora de eu tomar meus remedinhos. Gente, não repara não, vou tomar meus, tô fazendo tratamento. É, ainda tem mais essa, tá, gente? Eu com problema de saúde, tendo que fazer, vou fazer uma tomografia agora. E ele sabendo disso tudo. Sabe por quê? Eu tô com uma gastrite crônica. Você quer isso? Nervoso. De escutar as coisas e ficar calada, aceitar os outros pisar na minha cabeça, filho pisar na minha cabeça, o que é pior, né? Ó, isso aqui, ó, gente, isso aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, 3, ó, 3. Eu tomo 2 antibióticos, tô tomando 2 antibióticos desse, pra vocês verem. E um desse, 3 antibióticos, 3, de 12 em 12 horas, pra vocês verem, tá? Tô fazendo tratamento, ele sabendo disso tudo, ele de vez de, sabe? Outro dia eu fui parar, assim, outro dia eu tive que chamar ele pra ir no médico comigo, porque eu passei mal, fiquei com cólica renal, uma dor, que eu chorava, muita dor.
Ele foi, vou dizer que não foi, ele foi. Mas lá dentro do hospital começou assim, puta que pariu, amanhã eu vou ter que acordar cedo, acordar cedo. Aí eu falava assim pra ele, pede atestado. Você acha que ele vai dar atestado? Eu falei, você quer ir embora então? Porque eu tava, a dor tinha diminuído um pouco, que tinha me dado um remédio. Aí eu falei assim, agora eu já tô aqui, eu fico, né? Tipo assim, sabe? E assim, gente, aí hoje, essa história do tablet, eu falei quando ele chegar, daí quando ele entrou na porta, ele tava com dois, um aqui e outro fora. Eu falei, você pode me ajudar, por favor? Ele, que é? Que é? Fez assim. Aí eu falei assim, então, vê aqui pra mim, por causa que eu comprei um negócio que vinha não sei quanto de mega de memória e não sei quanto de gigabyte, né? Veja aqui se é isso. Aí eu mostrei pra ele, ele viu, o cara tava falando comigo da onde eu comprei o negócio. Mandei print pro cara da onde eu comprei. O cara falou que realmente o vendedor me enganou, que só tinha de memória 5 GB de memória e era para ter 256 GB e lá tava dizendo que tinha 5 GB. De memória tinha 2 e eu comprei com 8 GB, entendeu? Aí ele pegou, começou a falar, daí eu falei assim, não, mas ó, tá vendo isso aqui? Porque veja, tinha um vídeo lá no coiso e que tava marcando, antes do vídeo, tava marcando 5.12. Eu apaguei o vídeo. 5.12 é de memória, né? Que tava dizendo. Aí, tipo assim, nossa, ele começou a gritar comigo, me chamou de burra. Ele gritou, aos gritos. Eu falei, você tá gritando por causa de quê? Por que você tá gritando? Não sei o que. E ele gritando, gritando. Aí eu peguei, me estressei, comecei a gritar. Aí teve uma hora que eu peguei o tablet, assim, daí ele olhou pra mim, vai quebrar, vai, quebra, quebra, ele falou. Aí eu pensei, né? Aí alguém falou assim, não que você vai ter prejuízo, né? Mas sabe, ele quebra, quebra. Ele queria que eu quebrasse o tablet. Porque eu fiquei com raiva, eu peguei o tablet assim, porque eu falei, meu Deus, não é possível. O que eu fiz de tão mal pra esse menino me tratar assim, sabe? Aí me deu uma raiva na hora. Eu falei, gente, eu tô dentro da minha casa e ele gritando comigo. Aí eu comecei a gritar muito com ele também. E ele tem um vozeirão. Aí ele gritando mais alto, é pra todo mundo escutar mesmo. Dentro da minha casa, gente. Vocês acham que isso é certo? Eu pergunto para vocês, isso é certo? Um filho fazer assim com uma mãe, sendo que ele tá na casa dela? Aí me chamou de burra, sabe? E aí eu peguei e falei assim, olha aqui, ó, você pare de gritar comigo, me respeite, porque eu sou tua mãe. E ele gritando, aí eu levantei. Aí eu falei, olha, não é porque você tá burro velho que eu não meto a mão na tua cara. Sabe o que ele fez, gente? Ele levantou, botou a mão pra trás assim, enfiou a cara assim em cima de mim. Bate, vai bater, bate. Assim, na minha cara, me peitando, sabe? Como se ele fosse o dono da casa, sabe? Como se eu tivesse de favor aqui. Eu ainda tô ajudando ele, mas ele nunca vê que eu faço merda nenhuma pra ele. Isso que me dói mais. Ele não reconhece as coisas que eu fiz pra ele, tá? E aí ele pegou e falou assim, eu falei, tu vai me agredir? Eu falei assim, não, vai bater, bate. Aí eu peguei e falei assim, olha, para, tá? Aí eu peguei, fiz assim para empurrar ele, pra ele sair. Ele assim, como quem diz, eu sou mais forte que você. Ele já fez isso uma vez, quando ele tinha 16 anos. Ele me tirou do sério, trouxe uma menina aqui, sabe, para dormir, e eu não aceitava isso. Quando eu fui falar com ele veio com estupidez. Aí eu peguei o cabo de vassoura, porque já que eu não aguentava, eu falei, olha, eu vou dar com esse cabo nas tuas costas, hein? Ele pegou o cabo de vassoura e veio fazer força comigo. Isso ele tinha 17 anos. Entende? Pois é. E eu não mimei não, porque eu não mimo o filho.
sabe? Eu trato, eu ensino do jeito que tem que ser. E aí ele veio peitar, tipo assim, eu tenho mais força que você. Daí, tipo assim, eu fiz assim, ele nem saiu do lugar, porque eu sou mulher, não tenho força mesmo, né? Gente, eu falei, olha, para com isso. Aí ele gritando, gritando, aí eu falei assim, você para, tá? Você para. Aí, olha, gente, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Eu sei que daí eu falei assim, ele me enfesou tanto que eu falei, olha aqui, ó, eu só vou te falar uma coisa. Não tá satisfeito, a porta da rua é serventia da casa. Aí eu saí, eu falei, porque eu sendo tratada mal dentro da minha casa, sabe? Por outra pessoa que já teve aqui, que não era meu sangue, eu botei pra correr. Agora, sabe? Pessoas que eu também ajudei, sabe? Mas é assim, quanto mais você ajuda, mais os outros pisam na tua cabeça. A gente não tem que ajudar ninguém, porque quando a gente ajuda, a gente não presta, até mesmo para filho. E aí, o meu filho mais novo estava aqui, mas eu rezando para ele não descer, para não ter briga, para nada. Graças a Deus ele não desceu. Só que ele percebeu o quê? Que eu tava. Quando ele desceu, ele falou assim: Ó, eu perguntei pra ele, né? Porque ele entende direito. Eu falei: quanto. Ah, e detalhe, e eu tinha prometido, né? Que eu não falei aqui que eu tinha prometido que eu não ia emprestar mais meu cartão pra comprar nada pra ele. Aí ele veio falar assim pra mim: ah, mãe, sabe? Eu não tenho limite no meu cartão. Você pode tirar um ar pra mim? Tá muito calor. Eu com pena, né? Eu falei, pô, tá calor mesmo, ele ficar lá. Tá bom. É, eu falei que eu não ia fazer mais isso, mas tá bom, eu passo. E você? Aí eu fui falar pra ele, aí eu disse assim pra ele, eu falei, olha, porque no mínimo, se você. Eu não cobro juro nem nada, porque eu acho que não é certo, mas eu cobro, por exemplo, se o cartão vem uma anuidade e eu não estou usando e ele vai usar, e eu falo, você pague a anuidade. Aí eu fui falar para ele quanto dava parcela, ele achou, porque na cabeça dele, ele sempre acha que que eu tô pegando dinheiro a mais dele. Aí ele pegou e falou assim, quanto é a anuidade? Eu falei, R$ 30. Ah, não quero. Falei, tá bom então. Aí depois ele veio de novo, pensou, né, porque tava calor. Ah, não, quanto é que tá aí? Vê quanto que tá? Eu falei, eu olho pra você se quiser, pra ver quanto que vai sair. Aí com a anuidade dava 222. Ele falou, tá bom, pode tirar que eu pago. Eu falei, olha, vai vencer tal dia, tá? É, não, pode deixar. Na briga hoje, sabe o que ele falou pra mim? E outra, na hora de pagar o cara pra vir, ele disse assim pra mim: então, mãe, porque aí, como eu comprei uma outra geladeira, porque aquela não tava dando, eu vendi a uma outra que deu problema. Aí eu vendi, né? Aí eu vendi. Deu problema sim, mas foi solucionado. Novinha geladeira. Aí eu peguei e vendi a geladeira. Esse dinheiro eu ia pagar a outra que eu comprei. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô mãe, esse dinheiro aí, vamos fazer um bem bolado, assim mesmo. Esse dinheiro aí que tu vendeu a geladeira, vamos fazer um bem bolado. Você paga a instalação do meu ar e eu te dou em 3 vezes. Eu te dou agora, em janeiro, fevereiro e março. Eu falei, tá bom. Eu ia deixar de pagar a minha geladeira para poder tirar o ar para ele e pagar a instalação. Eu fiz. Na briga hoje, sabe o que ele falou? Essa merda aí, eu não quero mais essa bosta, não. Pode devolver que eu não quero. Acredita? E o prejuízo? 2,3 conto quase. Que euzinha vou ter que me virar para pagar, porque ele disse essa porcaria aí eu não quero mais não, pode devolver, se vira, tá? Eu vou embora, falou pra mim.
Eu acredito sim, porque ele é tão orgulhoso. Ele e a irmã são assim, nariz empinado. Eu sempre não fiz nada, sempre não prestei para nenhum dos dois, sabe? É, gente, sabe? Eu vou falar uma coisa. Depois eu tive uma crise na sala, eu comecei a chorar e comecei a passar mal, que eu achei que ia morrer na sala. Eu tenho um problema quando eu tomo remédio muito grande, sabe? Eu entalo um pouco. Ai. Então, é que eu tenho horário, se não eu atrasar um remédio, já viu. Aí, eu pergunto a vocês, tudo isso que eu falei, sabe? Eu passei mal na sala, começou a me dar um negócio na cabeça, assim, que eu falei, meu Deus, acho que eu vou morrer aqui agora. Começou a me dar, não sei se quem já tomou a hack, principalmente há 40 anos atrás, eu senti um negócio depois de um ano passado, quando eu ficava nervosa, me dava um negócio na espinha e subia assim, que dá uns trancos na gente, sem a gente querer, a hack. E isso eu passei mal, na hora que eu passei mal na sala, começou a me dar um negócio que eu fazia assim, ó. E doendo aqui, parecia que explodia um negócio aqui, dava um negócio aqui, doía o peito. Falei, gente, agora eu vou morrer aqui. Achei que eu ia morrer na sala hoje, de tão começou a me dar uma tremedeira, gente. Uma crise de choro, que eu fiquei chorando até agora há pouco, antes de eu começar a fazer o vídeo. Então esse é o meu desabafo, tá, gente? Vocês me desculpem, não é previsão, não é carta, mas eu precisava. Eu nunca fiz isso no meu canal, mas realmente eu tô pensando até em procurar uma psicóloga porque eu não tô aguentando mais, sabe? Tá muito difícil para mim ser tratada por um filho dessa forma e achar que você fazer as coisas por um filho e não ter valor nenhum. Nenhum, você tá entendendo? É muito doído isso. Então é isso que eu queria falar. Esse é o meu desabafo para vocês. E eu queria que vocês comentassem. Vocês acham que eu tô errada e ele tá certo? Eu queria que vocês comentassem, por favor. Conversem um pouco comigo, porque as duas pessoas que eu tinha na minha vida, eu perdi o ano passado. Não tenho mais ninguém, não tem ninguém da família, não tem ninguém, entende? Então assim, eu não tenho com quem desabafar, com quem conversar, não tenho. É eu e Deus. O Deus, coitado, tá cansado de tanto escutar eu falando. Sabe, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês. Me desculpa mais uma vez, mas eu precisava, sabe, de soltar esse desabafo aqui, tá bom? Beijos. E quando eu melhorar eu volto, tá bom? A minha ausência não é porque eu quero, é porque eu preciso de um tempo, sabe, para mim. E é isso. Obrigada.